nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Antes de você sentar, quase, Camila. Pega seu celular para fazer o momento bom que a gente esqueceu. Pega lá, tira uma fotinha com o seu vizinho. Pela Marlão. Vai lá, aposta, coloca a tua onda. Aí, sobre João, Deus ele agora piorou, né? Porque era melhor quando tava. Vai falar com vocês também. Você acha que eu vou apanhar sozinho? Não é verdade? Mas amém. A gente tem enfrentado dias tão difíceis, não é verdade? Onde nós falamos sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Todos nós já ouvimos falar sobre esse mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E todos nós sempre afirmamos que sim, nós amamos a Deus sobre todas as coisas. E nós esquecemos que tem a segunda parte ali, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Porque é muito mais fácil a gente falar que ama a Deus, porque não envolve, mas é só eu peço perdão, Deus não fez nada para mim. É legal amar alguém que só faz bem para nós, não é verdade? Mas quando pega ali na parte, ame o próximo como a si mesmo, aí envolve o nosso ego, envolve o nosso orgulho, porque é tão fácil amar quem a gente ama, quem está próximo, no caso, é fácil amar minha esposa. Ela é maravilhosa, é fácil amar minha mãe e meu pai, eles são meus pais, eu amo eles. Mas amar aquele irmão que me perturba, amar aquele irmão lá no meu trabalho que tenta me derrubar todo santo dia para o meu chefe, amar aquela pessoa, o meu vizinho que fica reclamando da minha filha, que fica gritando. Ninguém está reclamando, tá, gente? Eu só estou usando exemplo. Mas enfim, é fácil amar alguém que é amável. Mas Deus ele não falou ame somente os seus parentes. Deus ele não falou ame somente aquelas pessoas que fazem bem para você. Ele falou ame o próximo é todos, como a ti mesmo. E aí que entra na parte difícil, e aí que entra na parte mais complicada da história, que isso envolve nós da igreja. Porque você esperar falta de amor do mundo é meio que comum. O amor esfriaria, até a própria palavra de Deus fala isso para nós. E é comum a gente falar que o mundo não ama ninguém, que o mundo está se perdendo. Só que a mensagem, igreja, é para nós, não é para quem está no mundo agora. É para você que veio aqui nessa noite. Então, se Deus está falando sobre amor, sobre que falta empatia, falta você amar o próximo como a você mesmo, então é para nós mesmos que estamos aqui, amém? Então, segura essa, que o problema do seu irmão é teu também. Na realidade, dizemos que amamos a Deus e acabamos nos esquecendo do maior ensinamento que Jesus nos deixou, que é amar o próximo como a nós mesmos. A gente até sente empatia sobre os próximos. Não sei se todo mundo tem rede social aqui. Eu sou muito chorão, acho que vocês já perceberam isso.
Eu sempre choro vendo, quer ver vídeo, aqueles videozinhos, não sei se vocês já viram, dos pais chegando da guerra, encontrando seus filhos, as suas esposas, que eles voltaram vivos e daí todo mundo chora. Eu sou chorão, eu confesso, eu choro. E tem acontecido isso com a gente se emociona com um vídeo, a gente se emociona com um louvor bonito, a gente se emociona com uma série diferente, né? Quem já assistiu Grey's Anatomy lá, quando eu... Não vou dar spoiler, quase, porque eu falei quem que ia morrer. Não vou contar, assista. Mas enfim, a gente se emociona quando aquele ator que a gente tanto gosta morre numa série que é fictícia. Só que quando a gente fala do irmão, quando a gente vê a realidade de quem está nas nossas voltas, a gente não está se emocionando, a gente não está tendo empatia, a gente está literalmente como tema dessa mensagem. Cada um com seu problema. Não, o irmãozinho está passando dificuldade ali, mas Jesus te ama, tá? Se vira. A gente vira as costas, esquece do que ele está enfrentando e a gente fala, não, esse não é um problema meu, o meu problema é cuidar de mim, da minha esposa, da minha filha, eu prover no meu lar e os irmãos que se virem, cada um com o seu problema. Eu também tenho os meus problemas. E a pergunta que fica para nós nessa noite, será que é isso mesmo que Jesus espera de nós, quanto cristão? Será que é isso que Jesus espera como atitude de um crente que diz amar a Deus sobre todas as coisas? E que diz que ama o próximo como a si mesmo? Meu irmão, se a gente fala que ama o próximo como a si mesmo, e não falta um alimento na sua casa, porque você tem provido, você vai deixar faltar na mesa do seu irmão, e você vai ver e não vai fazer nada? Você vai deixar o seu irmão padecer sem Jesus Cristo, e não vai evangelizar ele, porque não interessa, é um problema dele, ele que se acerte com Jesus? Será que é isso, que é amar o próximo como a nós mesmos? Lá em Romanos 12, eu gosto muito de Romanos, porque na verdade muitos foram escritos por Paulo, e Paulo para mim é a maior referência que eu tenho na Bíblia. Lá em Romanos 12 diz, ele começa assim, o começo do versículo ele fala assim, entrega a vida para servir, é esse que é o tema do Romanos 12. E no versículo 2 ele fala para não se moldarmos ao padrão desse mundo, mas sim experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o primeiro ponto que ele começa em Romanos 12 é, não se molde com o mundo. O mundo está se esfriando, meu irmão. Deixa o mundo se esfriar. O mundo está padecendo, o mundo não está olhando, o mundo não está tendo empatia, o mundo não está nem aí para os outros. Nós não somos o mundo, nós somos corpo de Cristo, nós somos igreja, amém? Então deixe o mundo, não se molda conforme ele, se molde com o padrão de Cristo, que é a mensagem de Deus, que está aqui nas Escrituras. Só que Paulo nos deixou que é para não se moldar e a gente está se moldando. Ao invés da gente fazer a diferença e ensinar o mundo, eles verem em nós a diferença, a gente está se igualando ao mundo, a gente está agindo como o mundo. E eu volto a dizer, eu estou falando para nós, corpo de Cristo, eu estou falando para nós, igreja. E ele continua ali falando também sobre o corpo de Cristo, isso lá em Romanos 12. Todos nós entendemos que fazemos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. E usando o exemplo do nosso corpo aqui, se eu quebro os meus dedos, a minha mão ela vai sentir dor, porque ela está mais próxima. Só que a outra mão, talvez ela não vai sentir a mesma dor com intensidade, mas ela vai também sofrer, ela vai o quê? Se sobrecarregar, porque eu não vou mais conseguir fazer as coisas que eu faço com a direita e a esquerda que vai ter que fazer. Moral da história, meu irmão, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo e todos nós temos um papel a desenvolver no corpo de Cristo. E se você não está fazendo o seu papel, as pessoas que estão próximas estão sofrendo, e as pessoas nem tão próximas, mas como faz parte do corpo de Cristo com você, elas também estão sentindo dor e estão sobrecarregadas, porque você não está assumindo o seu compromisso com Cristo. Você já parou para pensar que quando você desiste da presença de Deus, quando você simplesmente não quer fazer a obra de Deus, aquilo que Deus te deu o dom, aquilo que Deus te levantou, você está sobrecarregando e gerando sofrimento a quem está à sua volta, pelo seu egoísmo de não querer cumprir com o ID que Deus te ordenou. Porque cada um com o seu problema, deixe que todo mundo sofra, eu estando bem, está tudo bem. E eu volto lá a dizer que Jonas sempre fala comigo, porque quando Jonas decide fugir, quem sofre? Todos que estavam no barco. E meu irmão, se você não faz o seu papel e não desenvolve o seu papel no corpo de Cristo, todo o corpo sofre, toda a nossa igreja sofre, olha que forte isso. Todos nós sofremos, se você simplesmente não é um crente de verdade, se você não cumpre com o seu papel. A igreja não é formada só por líderes, por pastores,
A igreja é formada por todos nós aqui. E se você não desenvolve com o chamado que Deus deu a você, e não para mim, Ele deu para você, todos nós pagamos um preço. Porque todos nós somos parte do mesmo corpo. Então está na hora de você assumir essa responsabilidade. Todos nós precisamos assumir essa responsabilidade. E seguindo ali um pouquinho para frente, no versículo 15, ele fala: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Paulo ele nos alerta que nós temos que se alegrar com o nosso irmão quando ele conquista alguma coisa, mas também nós precisamos chorar e se compadecer quando eles estão com uma dificuldade. Meu irmão, eu volto a dizer, se está faltando pão na casa do teu irmão, não adianta só você orar por ele. Se está faltando algo na vida dele, você precisa agir, você precisa se alegrar com ele, chorar com ele, porque fazemos parte do mesmo corpo. Somos parte, somos todos irmãos, amém? Eu creio nisso. E no versículo 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aí que a gente faz a diferença quanto Cristo. Lembra que eu falei para você que é fácil fazer o bem e cuidar e dizer que ama e amar e provar para as pessoas que são próximas, as pessoas que são mais amáveis. Mas nós precisamos fazer e agir dessa forma com todos. Sabe uma coisa que eu aprendi? Eu já tive até uma conversa com o pastor Eduardo sobre isso. Que pessoas feridas, elas ferem. Você já viu quando um cachorrinho ele é atropelado na rua? Você vai tentar acudir ele, ele vai lá e tenta te morder porque ele está com dor. Ele está com medo, ele está assustado. Muitas vezes, igreja, os nossos irmãos, eles estão assim, eles estão com dores, eles estão frustrados, eles estão tristes, algo aconteceu com eles. E talvez ele vai como eu dei o exemplo do cachorrinho, te morder, mas talvez o irmão ele não vai ser tão receptivo, ele não vai estar tão disposto a te ouvir, ele não vai querer nem ver você na frente dele. E é normal isso. Só que nós, quanto igreja, precisamos amar e cuidar dele. A gente vai abandonar um cachorrinho da rua se foi atropelado ali, mesmo que ele tente nos morder? Lógico que não. A gente vai fazer alguma coisa. Não é verdade? A gente vai tentar levar para um veterinário, mesmo que ele tente morder. A gente vai chamar o bombeiro, se for preciso, ele vai pegar aquele cachorro, a gente vai ajudar, vai pagar um tratamento para ele se tratar e ficar bem. Agora, por que quando a gente fala de pessoas, membros da igreja, quando a gente fala de conhecidos, irmãos em Cristo, nós não temos a mesma disponibilidade, intensidade e proatividade em cuidar deles? Se todos nós somos parte do mesmo corpo. Ah, mas ele me tratou mal. Irmão, pagar o mal com o bem. No versículo 21 diz, vencer o mal com o bem. Não me interessa se te trataram mal, não interessa se você não foi recepcionado na casa dele como você esperava, lá com um tapete vermelho para pregar a mensagem de Deus. Talvez ele veio com uma panela para querer acertar na sua cabeça. Não interessa a forma. Interessa é que nós precisamos assumir esse compromisso, e deixa eu contar para você, esse compromisso não é só do pastor. Esse compromisso não é só do teu líder de célula, esse compromisso não é só do teu líder de ministério, esse compromisso é de todo o corpo. Lembra que eu falei que todo o corpo paga um preço? Então nós precisamos entender o chamado de Deus para nós. Compreende que Deus deixou claro em Marcos 12 que precisamos amar. E Paulo afirmou em Romanos 12 que precisamos agir. Você viu que a gente leu no começo sobre Marcos, onde ele fala sobre amor, que Deus nos deu os 2 mandamentos ali, ele fala que precisamos amar. E ali em Romanos, um pouco mais para frente, Paulo, usado por Deus, ele fala que nós precisamos agir. Então não adianta a gente só amar e não ter uma ação. Não adianta eu só falar para minha esposa que eu amo ela, mas as minhas atitudes não condizerem com isso, e eu tratar ela mal. Não adianta eu falar que para o Marlon eu estou, Marlon, estamos juntos, mas quando ele precisa de mim, eu não estar disponível. Da boca para fora ninguém precisa, não é verdade? Muito menos Deus. Não adianta, meu querido, a gente falar para os irmãos que está com dor, eu vi que o irmão está sofrendo aqui, tá? E você vai lá e chama outro irmão para comentar, para orar, pela dor do outro irmão, mas não fazer nada. Não adianta você ver um irmão passando fome, está desempregado, não interessa se ele pediu a conta ou não, ele está desempregado, a família está passando dificuldade, e a gente só fala, irmão, vou orar por você. Ele está precisando de um arroz. Ele está precisando de um feijão. Entenda que não adianta só amar, a gente precisa agir. E é por isso que eu li lá em Marcos, e por isso que eu dei andamento em Romanos, porque o amor sem ação
De nada vale. Todos nós aqui estamos acompanhando como é que está o Rio Grande do Sul. Você já ouviu alguma coisa sobre? O Marlon orou aqui, falou um pouquinho. Eu quero agora, não quero emocionar ninguém, porque não precisa, tá? Para todo mundo ver nos jornais, na internet, o que você abrir hoje está falando sobre. Mas eu quero que você se coloque no lugar deles por um minutinho. Já pensou, você chega de um dia cansado do trabalho e de repente começa a chover. E você recebe a ligação e fala assim, a chuva foi tão forte aqui que a mãe foi levada pela enxurrada. Você já parou para pensar assim, você luta tanto para conseguir um carro, para comprar um carrinho ali, porque você precisa do carro para ir para a igreja, e de repente vem uma chuva forte e você perde o teu bem que você lutou tantos anos para conquistar. Ou imagina, você trabalhou o mês inteiro, conseguiu comprar uma calça nova, eu falo calça porque a minha filha está com as calças tudo cotoca, que ela não para de crescer. É caro, uma calça mais barata que tem é R$40, você paga lá em 3 vezes, você sabe que na última parcela já não vai caber, você vai ter que comprar outra. E daí você vai lá, compra a calça nova na van, parcelada em 5 vezes. De repente vem uma chuva forte e leva a calça embora. Ou você vai lá e compra, não sei se você fez compra esses dias, não vou te assustar, mas o quilo do arroz está R$40. E você consegue fazer uma compra para sua família, que é para o mês inteiro, e de repente vem uma chuva e leva toda a sua compra do mês. E todos os seus móveis, os teus bichinhos. A nossa igreja, quem é mais antigo aqui, eu lembro quanto foi suado para a gente começar a construir essa igreja. Eu lembro o dia que a gente quebrou a parede, foi o dia que eu me achei que eu estava no Mortal Kombat, assim, ó. Foi muito legal quebrar a parede aqui. Quantas vezes a gente pregava, lembra, Marco, que eram uns escrombos aqui, assim, ó, parecia que era um apocalíptico, cara. Que benção, a gente fez um painel de pallet, assim, ó, e, nossa, mas era metido. E eu lembro quando a gente estava construindo isso aqui, e hoje olhar para o porcelanato, olhar para o altar, olhar para todo mundo sentadinho. Eu lembro, hoje eu e a Anne, a gente estava vendo umas fotos antigas na nossa igreja, não cabia dentro do templo, a gente tinha que sentar em umas cadeiras lá fora. Às vezes chovia e estava o povo lá fora assistindo. Hoje a gente tem esse templo maravilhoso, glória a Deus. Foi suado e não foi assim, ó, num mês, foi anos. E daí você chega aqui, a chuva levou tudo. Me dói, mexe muito comigo. E esse povo, ele está enfrentando tudo isso lá. E sabe o que nós estamos fazendo, igreja? Cada um com o seu problema. Eu tenho que pagar minhas contas aqui, eu tenho que fazer aqui, eu tenho que prover aqui, eu tenho que orar pelos meus aqui. E o povo está padecendo, o povo está sofrendo, e nós não estamos nos posicionando como igreja de Cristo, nós não estamos levando o evangelho, nós não estamos fazendo nada. Sabe por quê? Qual que é o maior empecilho? Porque nós esperamos que os outros façam. Esse é o maior motivo. A gente espera que o pastor tome uma atitude, uma iniciativa. A gente espera que o governo vai lá e provê na vida deles. A gente espera que alguém faça. Não, alguém vai doar, né? Alguém vai fazer, alguém vai lá ajudar eles. E a gente está aqui sentado. Graças a Deus, no nosso templo maravilhoso, na nossa casa quentinha. Mas lembra que eu falei para vocês, como que deve estar para eles? Quão sofrido deve estar nesse momento. O Marlon falou, agora está frio. Eu estou ficando com calor, mas está frio. E de repente, eles estão lá embaixo da água, sem roupa. Porque levou tudo, com doação. Meu irmão, glória a Deus pela doação. Eu espero em nome de Jesus que eu nunca precise, mas eu não terei orgulho se um dia eu precisar. Glória a Deus, que eu sei que Deus vai prover. Ninguém quer viver de doação. Agora imagina para eles perderem tudo. Eu falo para mim que eu sou um ex-gordinho, eu pesava 150 quilos há um ano atrás. Irmão, não acha blusa assim, ó. Não acha roupa fácil. E com certeza lá no Rio Grande do Sul também tem. Agora imagina quão difícil deve estar sendo para o gordinho. Eu estou olhando pela minha dificuldade que eu enfrentava. Eu vejo quanto difícil é achar roupa para minha filha, agora imagina para as crianças, os brinquedinhos lá, e a gente aqui. Cada um com o seu problema. Ou que nem aquele versículo do mundo, cada um no seu quadrado. E como estamos fazendo? E como estamos agindo? Meu irmão, entenda, eu sei que está difícil para todo mundo, não é verdade? As contas estão vindo, estão cada vez maiores. Uma compra do mês que há 5 anos atrás a gente gastava 400, agora a gente está gastando 800 e cada vez ficando mais caro. Eu sei disso, eu tenho plena convicção, porque as dores também chegam lá em casa, os boletos também não param de chegar. Eu sei que é difícil. Mas, meu irmão, eu vou fazer uma pergunta bem sincera. Você já orou? Porque eu acho que isso aí não...
não vai te custar nada. Ah, mas o governo que tem que dar, ninguém mandou votar e tal. Por viés política, a gente não está fazendo. A gente está esperando que os outros façam. Não interessa quem está no governo, interessa que os nossos irmãos, corpo de Cristo, estão sofrendo. Então, o nosso corpo, todos nós, estamos sofrendo. E a gente vai deixar? Quando a gente cai, eu estou me aventurando agora andando de patins, gente. Olha que alegria. Quando eu vou cair, porque isso é normal, quase toda vez que eu ando, eu caio. O que eu faço? A primeira coisa que eu faço, para não bater minha cara e não quebrar meus dentes e ficar muito caro para arrumar, eu coloco a mão, automaticamente. Se eu vou cair de costas, sei lá. Mas por quê? O corpo ele se movimenta para proteger um outro membro. Só que o corpo de Cristo não está funcionando dessa forma, porque a gente não... Deixa lá ele. Deixa que ele se vire. Deixa que ele faça. E lembra, meu irmão, eu não estou nem falando de dinheiro aqui. E agora eu não estou nem falando mais só do Rio Grande do Sul. Tem pessoas a nosso bairro aqui. Tem pessoas à nossa volta. Tem pessoas muitas vezes, infelizmente, ou felizmente, que Deus está provendo, mas dentro da nossa igreja, que tem passado dificuldades e dias difíceis, sofrendo, não só por falta de mantimentos, mas sofrendo angústias, falta de perdão, e nós não estamos fazendo nada. Nós não estamos agindo, nós não estamos orando, nós não estamos cuidando, nós não estamos nem se importando, porque o importante é eu vir aqui no culto, receber, ouvir a palavra de Deus, eu entrar no meu carro quentinho e ir embora. Estou alimentado para a semana. Estou nem aí se está chovendo e o irmão vai precisar de uma carona, cada um com seus problemas. Eu lutei para comprar meu carro, agora... Eu não estou nem falando mais de Rio Grande do Sul, eu não estou nem falando mais só de dinheiro, eu estou falando de empatia. Eu estou falando de posicionamento de servos de Deus. Como nós estamos agindo nos dias de hoje? Sobre orar pelo próximo, sobre se posicionar ao favor do reino de Deus, sobre levar as coisas de Deus mais a sério, sobre as pessoas notar algo diferente em você, que é o Espírito Santo de Deus. É sobre isso que eu estou falando. As pessoas têm notado um diferencial em você. As pessoas têm visto de você empatia, algo diferente em você. E para encerrar, eu queria abrir em Mateus 5. Se você puder abrir Mateus 5 aí na Bíblia de vocês. Mateus 5. Mateus 5:13 a gente vai ler. Mateus 5,13 diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca embaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Amém? Meu irmão, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada. Não sei se você entendeu, mas Deus nos chamou para ser sal. E se nós não estamos cumprindo com o papel do sal, nós não estamos servindo para nada diante da presença de Deus. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. A gente leu junto aqui. Quem aqui pesquisa a marca de sal? Eu não faço nem ideia das que existe. Não, olha, marca de sal para mim não interessa. O importante é o que o sal faz no alimento, não é verdade? Já imaginou aquela carne maravilhosa que eu não sei nem pronunciar, que é Yang-Yu lá, que custa R$1.000, Yang-Yo, Yu-Gi-Oh, aquela carne bem cara que custa R$1.000. Yu-Gi-Oh. Já pensou aquela... Para, Michel. Já pensou aquela carne mais cara, que custa um absurdo, que eu não sei falar, porque você já percebeu que eu não compro na minha casa. Porque eu nem tive acesso a ela, nem sei ler ela. Ela custa caríssima. E você faz um churrasco com carvão especial na casa do pastor, que ele vai pagar para nós. Amém. Receba. Amém. Já pensou aquele churrasco com essa carne?
E daí a gente não leva o sal. Tem sim! Fica uma carne sem graça, fica uma carne sem sabor. Moral da história, não interessa a carne, mas se o sal não estiver presente, também não interessa a marca do sal, mas se o sal não fizer o papel dele, na onde ele está inserido, a carne não tem... Uma mesma carne que custa R$20 vai tá mais saborosa, porque ela vai estar com o sal, ela vai estar bem temperada. Meu irmão, não interessa a marca do sal, não interessa quem você é, não interessa o cargo que você ocupa, o teu status social, quanto dinheiro você tem na conta, não interessa. O importante é o que você carrega e o propósito que você cumpre aqui na terra. Entendeu? Conseguiu entender? Não interessa a marca do sal. Não interessa. Deus, Ele quer te usar da forma que você é. Você pode ser Diana ou você pode ser outra que eu não conheço. Ele só quer te usar, meu irmão. Ele só precisa de um coração disposto e disponível para cumprir o papel do sal. E não esqueça que Deus não vai passar a mão na nossa cabeça, porque o sal que perde a propriedade de sal não presta para nada. Deus está nos dando um choque de realidade aqui, igreja, onde nós precisamos agir e cumprir com o nosso papel de crentes, servos de Deus, sem parar, sem olhar para trás, simplesmente cumprindo com o propósito de ser sal, simplesmente cumprindo com o chamado, independente se talvez vão nos machucar, nos magoar, nos frustrar, não interessa, eu preciso cumprir com o propósito que Deus me deu. E o maior mandamento, amar o próximo como a nós mesmos. Se na minha casa não vai faltar o pão, na casa do meu irmão não vai faltar o pão. Se na minha casa não falta oração, na casa do meu irmão não vai faltar oração, porque eu vou estar orando por ele. Nós somos corpo de Cristo e ninguém aqui pode sofrer calado, meu irmão. Se você está passando dificuldade, chama nós, a gente vai orar, a gente vai prover, porque nós somos corpo. Esse é o nosso papel de igreja. É isso que Deus nos chamou. Eu só quero deixar uma frase que eu li no Instagram, é claro, mas que mexeu muito comigo e foi bem profundo. Se a dor do seu irmão não te comove, não te gera uma ação em você, quem está doente e precisa de ajuda é você. Se coloque de pé, porque agora é a hora de agir, igreja.